Se esse negócio de maratona não desse um trabalho tremendo, porque eu tenho que postar um vídeo todo dia, acho que eu faria toda semana. Me diverti fazendo isso aqui. Sejam bem-vindos a mais um pós-créditos Redux, porque encerrando a maratona X-Men nós temos um filme bem recente aí de 2014 que vale a pena ser sempre revisto. Eu estou falando do retorno de Bryan Singer à direção dos X-Men com X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Dias de um Futuro Esquecido é baseado em uma das mais clássicas HQs dos X-Men. Mais uma vez eles estão fazendo isso. Lá em um confronto final eles estavam pegando a Fênix Negra, aqui eles pegaram Dias de um Futuro Esquecido. Só que nesse caso eles estavam mexendo num vespeiro, porque o motivo dessa história estar sendo usada é que a Fox definiu que essa nova história que tinha começado ali em primeira classe ia ser uma trilogia, e que essa trilogia deveria se unir com a trilogia antiga de alguma maneira. E qual que era a missão dele ao se ligar com a trilogia original? Era apagar tudo o que aconteceu nos 3 primeiros filmes e obviamente nos filmes do Wolverine, para poderem ter a liberdade total de fazer o que bem entendessem nesses novos filmes. O filme, como obra isolada, é muito bom, mas eu já vou chegar lá. Primeiro eu preciso comentar essa decisão questionável da Fox. Assim, por mais que seja muito legal ver todo o elenco original de volta, né, que a gente já não via há muitos anos, a galera toda reunida, pra que fazer isso? I didn't ask for this. Primeira Classe já tinha deixado claro que a história estava recomeçando, que vocês tinham feito um reboot da franquia, que tudo que tinha acontecido nos 3 primeiros filmes não contava mais, que a gente tinha começado do zero em Primeira Classe. Não precisava criar um filme inteiro com toda uma situação complexa para apagar tudo o que aconteceu no passado. Porque a partir do momento que eles consideraram que Primeira Classe fazia parte do passado de tudo que a gente viu ali na trilogia original, um monte de coisa ficou forçado, um monte de coisa ficou completamente inconsistente. E aí eles enviaram o Wolverine no passado para apagar o que aconteceu nos 3 primeiros filmes, mas aí quando o Wolverine voltasse pro presente ele ia lembrar de tudo o que aconteceu nos 3 primeiros filmes e ia lembrar dessa timeline alternativa que ele criou. Eles criam uma cena específica pro Xavier do Patrick Stewart ficar falando que no passado ele conheceu a Mystique e conta toda a história ali do X-Men Primeira Classe. I knew her as Raven. We met when we were children, grew up together. She was like a sister to me. Então toda hora que o filme ele tenta colar os filmes originais nesses novos filmes fica uma coisa muito esquisita e muito forçada. Dava pra você trazer o elenco original pra essa história sem ficar forçando essa ideia de que esses novos filmes são o passado dos filmes antigos, porque a história se passa no futuro. Então todo o elenco que a gente tá vendo em Primeira Classe e Dias de Futuro Esquecido naturalmente envelheceu. Mas não, eles quiseram ligar a história toda e ficou tão confuso que faz até Exterminador do Futuro parecer muito coerente. Enfim, por melhores que tenham sido as intenções da Fox e por mais divertido que tenha sido Dias de um Futuro Esquecido, desculpa, mas essa decisão criativa não fez sentido nenhum. Agora sobre o filme em si. Dias de um Futuro Esquecido é muito bom, é uma sequência ideal para X-Men Primeira Classe. Para mim os dois estão no mesmo nível, um não é melhor que o outro, eles têm diversas qualidades, mas também um tem tantos defeitos quanto o outro. E explicando o que eu disse agora, eu gosto muito da trama específica do filme, do Wolverine ter que ir pro passado para mudar um evento ali no passado, para conseguir alterar aquele futuro pós-apocalíptico que eles estavam. Isso eu acho muito legal, acho que foi muito bem construído no filme. Enfim, Dias de um Futuro Esquecido tem início em 2023, onde os Sentinelas dizimaram todos os mutantes, bom, todos que sobraram depois de X-Men o confronto final, e o planeta se encontra completamente dominado por essas máquinas. Tanto mutantes quanto humanos se encontram escravizados. Os X-Men que sobraram, ainda liderados pelo Professor Xavier, precisam ficar se escondendo, pulando no tempo para conseguirem sobreviver. Então, com o Wolverine de volta ao time, eles resolvem aí montar o seu plano final, que é voltar a 1973 e impedir que a Mística assassine Bolivar Trask, que é o criador dos Sentinelas, porque quando ela faz isso, ela acaba sendo capturada pelo governo e com base no DNA dela eles acabam criando os novos Sentinelas que destroem todo o mundo. Você vê, já é uma história interessante e confusa o suficiente para você precisar meter os 3 filmes lá. Pois bem, o Wolverine vai para 1973, conhece o Xavier James McAvoy, o Magneto Michael Fassbender e a história começa daí. Uma coisa que é muito importante ressaltar em Dias de Futuro Esquecido é que assim como na HQ, ele vai para um outro caminho na franquia dos X-Men. Porque o foco principal da franquia, mesmo até o confronto final, ele faz isso de uma maneira mal feita, mas ele faz, é discutir toda aquela questão do preconceito contra os mutantes, aquela metáfora toda que eu venho falando durante toda essa maratona. Esse filme já é um pouco diferente. Bom, diferente, entre aspas. O filme começa com os mutantes numa espécie de campo de concentração futurista, o que já diz o suficiente.
Mas toda essa questão do preconceito fica mais em segundo plano e o que entra mais é a ação. E quando eu digo ação, não são cenas de luta nem coisa do tipo, mas é o ato de fazer alguma coisa. O Bolivar Trask está construindo sentinelas para combater os mutantes. Os sentinelas dizimaram a população no futuro. Não tem espaço para discussão ou para metáfora, a coisa já vai direto ao ponto. E assim como Primeira Classe foi muito bom porque abordou a questão dos mutantes de uma forma diferente, Dias de um Futuro Esquecido também é muito bom exatamente por causa disso. A gente tem aí mais uma forma de você retratar os X-Men, né? De mostrar como eles podem funcionar em ação e como os mutantes são vistos perante a sociedade. Outra diferença desse filme em relação aos outros, e agora sim eu tô falando de ação no sentido de efeitos visuais, é que ele é muito mais focado na ação do que qualquer outro filme dos X-Men. Tem diversas sequências de ação, diversas sequências dos personagens utilizando ali os poderes deles para fazer alguma coisa. O filme é muito intenso nesse sentido, a ação praticamente não para. E todas as cenas de ação são muito boas. A sequência inicial de ação no futuro é absolutamente fantástica. Uma coisa que eu esqueci de falar no vídeo de Primeira Classe, eu aproveito para falar aqui, é que em Primeira Classe foi a primeira vez que a gente viu os X-Men como uma equipe. Não como o Wolverine e os X-Men, mas como os X-Men de fato. E nessa cena inicial do futuro nós também vemos os X-Men reduzidos, claro, ali outros personagens, mas vemos os X-Men trabalhando ali 150% em equipe. Todo mundo ali utilizando os poderes, se ajudando. É uma cena sensacional, um deleite pro fã ver aquilo. O Bryan Singer era a melhor pessoa para continuar o bom trabalho que o Matthew Vaughn estava fazendo com os personagens em Primeira Classe. Ele entende completamente todos os personagens que estão nesse filme, e por isso mesmo todos estão muito bons, todos têm o seu momento ali de brilhar, tem um bom desenvolvimento, todo o drama e a depressão do Xavier é muito bem trabalhada, a revolta da Mística, independente do que você acha da Jennifer Lawrence, ela é uma ótima atriz, e a atuação dela como Mística é excelente, ainda que a maquiagem seja uma preguiça que soa. A Halle Berry está de volta como Tempestade. Enfim, os novos personagens são muito bons. Peter Dinklage foi uma escolha surpreendente e fantástica para Bolivar Trask, mas entre os novos personagens, quem rouba a cena aparecendo 5 minutos é o Evan Peters de Mercúrio. Que personagem divertidíssimo, tô muito feliz dele estar de volta em X-Men Apocalipse. É um personagem carismático, divertido, que tá bem integrado ali na trama. O Evan Peters está sensacional no papel e ele é responsável não só pelo melhor momento do filme, como por uma das melhores cenas de 2014, que é perfeita em todos os sentidos. É muito bem feito, os efeitos visuais são sensacionais, a música está contextualizada, a cena é divertida e eu vou passar ela agora para vocês reverem. If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. O roteiro eu falei lá no começo, ele tem os seus dois lados. Na parte da história específica do Wolverine voltando no passado para alterar um evento para conseguir salvar o futuro, ele é muito bom. Outra parte excelente, que já tinha voltado de leve em Primeira Classe, mas volta com tudo aqui em Dias de Futuro Esquecido, são os diálogos. Os diálogos desse filme são especialmente bons, assim, no nível de X-Men 2. O melhor diálogo do filme é talvez um dos melhores diálogos de toda a franquia, que é entre o Xavier do James McAvoy e o Xavier do Patrick Stewart, que só de lembrar é de arrepiar. You're afraid. And Cerebro knows it. All those voices. So much pain. It's not their pain you're afraid of. It's yours, Charles. And as frightening as it may be, that pain will make you stronger. If you allow yourself to feel it, embrace it, it will make you more powerful than you ever imagined. It's the greatest gift we have, to bear their pain without breaking. And it's born from the most human part. Hope. Please, Charles, we need you to hope again.
Mas enquanto o roteiro tem esse lado muito bom, tem aquele lado confuso, em que ele se sente na obrigação de ligar todos os fatos da trilogia antiga, o que deixa muitas coisas confusas. Tem várias soluções no filme que por causa disso ficam muito esquisitas. O final do filme é todo esquisito. Não dá pra entender nada direito do que aconteceu na primeira vez que você assiste. É aquela coisa. Ninguém pediu por isso. Na parte técnica, esse é de longe o melhor filme dos X-Men, é o mais bem feito. Os efeitos visuais estão fantásticos. O design de produção, que é uma coisa que nunca me chama muita atenção em X-Men, tá muito bom. O visual do futuro é bem opressor, bem desolador, deixa a gente desconfortável. As atuações, no geral, mais uma vez, estão acima da média para um filme de super-herói. James McAvoy está fantástico como Xavier. Michael Fassbender, mais uma vez, dominando o Magneto. E o Hugh Jackman, de volta a um filme digno como Wolverine, está muito bem também. No geral, X-Men Dias de Futuro Esquecido é um entretenimento fantástico. É um filme que é muito bem realizado, que tem uma história envolvente, que as cenas de ação são fantásticas, os personagens são carismáticos, você sente por eles, você teme por cada um deles, isso é muito importante. Mas essa obrigação que o estúdio se impôs de unificar toda a franquia acabou criando necessidades e responsabilidades que esse filme não precisava. A franquia no cinema sempre foi muito fiel na forma como retratou o preconceito da sociedade contra os mutantes e também na retratação do Wolverine, mas uma coisa que ela não precisava ser fiel em relação às HQs é a bagunça na cronologia da história. X-Men Dias de um Futuro Esquecido é visualmente impressionante, ganha muito conteúdo nos diálogos, tem personagens sensacionais e é um entretenimento de primeira e é um filme excelente de forma isolada, mas acaba tropeçando um pouco quando vai se acoplando com o resto da franquia. De qualquer maneira, X-Men Dias de Futuro Esquecido é um filme nota 8,5. Este foi mais um Pós-Créditos Redux e esta foi a Maratona X-Men. Eu me diverti muito fazendo ela, acho que foi a maratona que eu mais me diverti fazendo desde a maratona Star Wars, que foi a primeira que eu fiz. Se vocês gostam das maratonas aqui do canal, sugiram aqui nos comentários quais as outras maratonas que vocês querem ver. Mas uma coisa muito importante, comentem as maratonas que vocês querem, mas também falem sobre X-Men Dias de Futuro Esquecido. Comentem sobre o filme aqui embaixo também. Amanhã sai o vídeo de X-Men Apocalipse, enquanto isso não acontece, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou!